Então, como eu estava falando, né? Voltando aos nossos bate-papo aqui com relação aos estudos. E sem mais delongas, né? É melhor eu começar a falar então. Quais são os 100 fatos da história negra que eu quero dividir com vocês, né? Mas de toda maneira, muito obrigado. Que vocês possam dar o like, que vocês possam, né? Se inscrever, se for necessário, se vocês gostarem, né? Se for necessário, é necessário, se gostarem. E compartilha também, né? Que é uma coisa interessante, né? Então eu tô passando aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou estudando, que é um crescimento também para mim, né? E por isso uma foto não ser uma coisa assim, por ser um estudo muito rico também acadêmico, isso ajuda muito na questão também de você poder englobar tanto a espiritualidade como quanto a ciência em si, né? Que você vê que as duas andam juntas, né? Então, assim, pra gente, principalmente que é brasileira, que muitas vezes que, digamos assim, não deve ser a cultura, mas o que foi repassado pra gente é muito grego-romano e tem muita coisa do africano pro brasileiro, então eu acho assim importante pra gente também conhecer, né, o que está sendo falado aqui no dia de hoje, o que está sendo escrito, o que está sendo modificado, o que está modificando mesmo a história não vou dizer assim da raça humana, mas a questão do conhecimento do que na verdade antigamente, né, era dito como verdade absoluta e hoje em dia a gente vê que não é, porque os fatos nós já não batem mais e também as evidências são muito claras e é interessante que o que era, né, o ocidental está tendo que se ajustar à realidade, está tendo que é, dizer, na verdade, né, se dar a mão para matar e dizer, estava errado, não era isso, a história não é bem assim, tinha outros motivos atrás do que foi escrito, né, que houve muita manipulação e muitas coisas também. É muito interessante ver isso. E a parte acadêmica aqui é muito forte, porque a academia, você vê ela brigando com a mídia, a mídia brigando com a academia, porque quando uma descoberta, alguma coisa tem que ser discutida, né, principalmente nas universidades, aí você vê os jornais em cima, né, aí chega a dar aquela confusão, aí os professores têm que, na verdade, se desdobrar em sete para poder passar realmente a informação, e aí a mídia tem que se autodesmentir, que na verdade também estava errado, porque tem a coisa política também. É muita política em cima da história, digamos assim. Porque na verdade a história não está sendo contada mais, ela tem que ser reescrita. E agora é reescrita em cima de estudos, em cima de fatos, né? Em cima de verdades que não tem como das pessoas questionarem, porque elas são visíveis, palpáveis, né? E isso é muito interessante. E é uma coisa que eu espero que no Brasil ainda o pessoal tenha as oportunidades, né? Principalmente para quem lê inglês e sabe, domina a língua, né? E posso também passar também uma coisa mais fidedigna, em vez de passar muita coisa para, como diz, do nosso jeitinho brasileiro. É melhor passar coisas da realidade, muitas coisas também que eu tive que me confrontar, né? Daquilo que eu aprendi, né? Daquilo que é parte da minha cultura, que agora eu vejo que, de uma certa forma, foi ensinado, sim, de bom coração, sim, aquilo que a gente tinha na mão na época, né? Aquilo que na verdade funciona de uma certa forma. Então eu acho assim, eu aprendi a gostar muito da cultura que eu tenho, gostei de gostar muito do que é a religião de matriz africana, como o Brasil ele é muito lindo nisso, de poder agregar. Principalmente eu vejo assim, de uns olhos diferentes, candomblé, tanto seja de qual nação for, a Umbanda, a Quimbanda, porque é muito rica. A gente abraçou um continente sem saber. Então, hoje em dia, quando eu vejo assim, né, principalmente na questão de orixá em Kice, e você vê, você consegue geograficamente pegar cada ponto, né, cada local de onde eles vêm, que é muito fácil, né, para quem estuda e consegue enxergar e consegue ver. Então não é aquela coisa que antigamente eu tinha também essa visão, tudo é, né, Ourobalândia. Não é tão assim, né? Então muitas vezes o que é Ourobalândia não é tão Ourobalândia. E na verdade o que fala que não é Ourobalândia é Ourobalândia. Então é muito interessante.
E muita coisa que existe a causa do, né, do pessoal, daquela separação que existia, que se fala muito de Bantu, de Urubá, aquela coisa toda. A história, eu espero que as pessoas tenham ouvidos para ouvir, olhos para enxergar, né? E tenham também boca também para poder, olhos para enxergar e também curiosidade para procurar por si mesmo, né? Mas eu acho assim, é muito rico, né? Então, para deixar de delongas, vamos lá, né? Então, um dos primeiros fatos, fato número um, eu vou começar a ler, né, aqui, fica mais fácil também, né? E eu vou passar alguns pontos e eu acho que nos dias eu vou fazendo os vídeos, né? De acordo com o que eu puder ler, porque já é de noite aqui, já quase 10 horas da noite, e tem gente dormindo por aí. Enfim, vamos lá. Então, 100 fatos da história negra. Quando eu falo história negra, eu estou falando do continente africano para o mundo, ok? Comprovado cientificamente, comprovado por arqueólogos, comprovado por pessoas que moram no continente, e vocês podem pesquisar por vocês mesmos. E são curiosidades muito interessantes. Então, o primeiro fato. A raça humana é de origem africana, e os mais antigos restos de esqueletos conhecidos de humanos anatomicamente modernos, nós, ou Homo sapiens, foram escavados em locais na África Ocidental. Eu não gosto muito dessa coisa de oriental e ocidental, que é essa coisa de português, entendeu? Do português em si. E é uma coisa muito mais fácil. O português é a única língua que tem esse nome, essa mania de oriental, ocidental. Geralmente as coisas são leste, oeste, norte, sul, leste, oeste. Pronto. Você vai encontrar assim no francês, você vai encontrar assim no inglês. No o português ele tem essa coisa do florear. E às vezes isso também camufla muito o que poderia ser prático, né? Então é uma coisa que eu falo, mas muitas vezes eu não gosto porque eu sei que é estranho, né? Sou estranho. Até para você traduzir, sou estranho. Porque fica assim, parece que tá uma coisa tá lá na puta que pariu, sendo que não, é leste, oeste, norte, entende? Sabe? Essa coisa de. Não sei, é coisa minha, é coisa minha. Esse negócio de. Sei lá. É eu. Mas tudo bem, vamos lá continuando, né? E os restos humanos foram descobertos em Homo. Homo é uma região da Europa, da Etiópia. A gente vai encontrar muito do Vale do Omo. Vale do Omo é muito importante para o Brasil. Muito, muito, muito. Porque a maioria do pessoal da região dali, do Vale do Omo, foi um dos maioria, da maioria do pessoal que foram para o Brasil, principalmente na questão de criação de escravo. E trouxe essa também, essa religiosidade de lá, que não só de lá, mas esse povo é um povo que migrou, né? E a cultura que começou desde de Núbia e vai descendo através desse povo, que vão descendo, quando você vê, se você ver histórias do povo Yorubá, eles vão falando muito que eles vieram do Egito, muito, muito, tem uma ligação fortíssima. Isso é comprovado tanto linguisticamente falando, como historicamente falando, e como da tradição oral e verbal. Você vai ver principalmente Gana, a Gana, do pessoal de Yorubá, Bantu, tem uma ligação muito forte. E aí que você começa a entender como é que foi fácil a questão como é que eu falo? Da escravidão em si, né? Que não é uma coisa que foram lá e pegaram de um canto para outro. Não é bem assim. Mas aos poucos a gente vai fazendo esse desenvolvimento, aí vai entendendo o que eu estou querendo dizer. Agora está muito prematuro. Mas voltando ao que eu estava falando antes, né? Os restos humanos foram descobertos no Vale do Oma, na Etiópia, e eram datados de 195 mil anos. Então é o mais velho do mundo, né? Assim, muito interessante. Imagina um esqueleto humano, né? Antes, né? Um dos restos de esqueletos mais antigos do mundo. 195 mil anos. É muita coisa. O segundo ponto são os esqueletos do pré-humanos, né, que foram encontrados na África e dataram entre 4 e 5 milhões de anos também. Acredita que é o mais antigo tipo ancestral conhecido de humanidade que tenha sido Australopithecus ramidus, que viveu pelo menos 4,5 milhões de anos atrás.
Um outro fato interessante, que é o fato 3, os africanos, os africanos foram os primeiros a organizar expedições de pesca há mais de 90 mil anos em Katanga, na região nordeste do Zaire, atual Congo. Outra coisa, Zaire e Congo, o europeu dividiu. Então, hoje em dia a gente fala que Zaire é uma coisa e Congo é outra. Existem famílias, basicamente, imagina o muro de Belém, que o pessoal morava, um pai e mãe moravam de um lado, a irmã e o avô moravam do outro lado, e fizeram o muro. A mesma coisa aconteceu. E o Zaire e o Congo em si é o mesmo povo, não tem muita diferença. Hoje em dia pode até ter, mas quando a gente vê na parte linguística, quando a gente vê na parte como é que eu falo? Imagina tem que se entender o império, tem que se entender o que é impérios na África para você entender a diferença de geografia de uma coisa. Bom, tem que esquecer coisa de europeia, grego romana, entendeu? Tem que se colocar dentro do que é império africano. Aí você consegue entender que você vai ver que os países que na verdade eles parecem que foram divididos de um ao outro, que na verdade é o mesmo povo, a mesma etnia, a mesma coisa, fala a mesma língua, o que aí chegou o europeu e dividiu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, deram o nome que eles quiseram, e na verdade dividiu o povo, e hoje por isso que tem muita briga dentro de territorial, dentro do continente africano, por causa disso, porque o pessoal ainda continua vivendo antes do europeu, da colonização, e outras pessoas querem viver o mundo atual depois da colonização. E existe essa complicação aí, mas por causa dessa divisão que foi feita. Então tem muita briga civil, muita coisa que acontece ali dentro. Basicamente é o que é entre o que está debaixo do tapete seria esse tipo de coisa. Então voltando, né, que os africanos foram os primeiros a organizar expedições de pesca há 90 mil anos em Katanga, na região noroeste do Zaire, atual Congo. Foi recuperado uma série de pontas de arpões, finamente forjados, todas elaboradas, polidas e farpadas. Também foi descoberta uma ferramenta igualmente bem trabalhada que se acredita ser uma adaga. E as descobertas sugerem a existência de uma cultura aquática primitiva ou baseada em pesca. Então você imagina 90 mil anos atrás, né, dentro da região ali, você vê esse grupo de pessoas que consegue elaborar esse tipo de pontas, farpões, né? E você vê que essa coisa não é do homem do primitivo, né? Não é questão do homem sendo primitivo, mas já tinha uma tecnologia já na questão, principalmente até mesmo de pesca. Isso é muito interessante, que na verdade o que existe muito nos livros, né? Que você pega muito aquela parte dentro do grego europeu, que na verdade o que está acontecendo também é o que eles estão fazendo. É que muita coisa falaram que na África não existia tanta coisa. E na verdade o pessoal agora está levantando a poeira, mostrando, não, existia sim, você que não sabia, né? Então agora está sendo passado isso é muito legal. O ponto número 4. Os africanos foram os primeiros a se dedicar à mineração há mais de 43 mil anos. Imagina, mais de 43 mil anos. Em 1964, em uma mina de hematita, foi encontrada na Suazilândia, na cordilheira do Bonvu, na cordilheira de Nauenga. E na última análise, 300 mil artefatos foram recuperados, incluindo milhares de ferramentas de mineração feitas de pedra. Adrian Bacher, um dos arqueólogos no local, datou a mina em impressionante em torno de 43 a 200 mil, 43.200 anos. Então você imagina, né? Quando você fala, você começa a entender algumas coisas que a gente começa a analisar, começa a ver que existe dentro da religião em si. Você vai ver da questão da mineração. Quando você vê, que eu mesmo fiquei muito confundido no início, principalmente na questão
quando você vê essa questão da mineração muito forte no Congo, muito forte no Congo, e você vê isso muito baseado mais na questão de Ogum, mas você vê também, se você começa a analisar, você começa a perceber na questão do culto de Ogum também, né? Vem, vai. Na verdade, começa quando você começa a estudar, você começa a perceber que começa no Congo. Mas aí você fica meio perdido porque você vai encontrar também essa mesma coisa no nordeste da África. E aí você vê o Yorubá levantando tudo isso, né? Então você tem que começar a entender de onde vem e aonde que tem exaltação e aonde que todo mundo, né, se faz um contexto, né, dentro daquilo. Então é muito interessante, mas não é uma coisa isolada. Quando você vê, eu fico analisando bem, agora eu consigo entender por que que os negros brancos foram para Minas Gerais para dar mineração. Os caras especialistas, né? Especialista desde tanto africano da região, né? Da África do Sul, né? Mas também você vai ver na questão do Congo, né? Com a fabricação de armas. Eu achei muito interessante esse tipo de informação. No ponto 5, os africanos foram pioneiros na aritmética básica há mais de 25 mil anos. O osso do Xangô é um cabo de ferramenta com entalhes esculpidos e nele encontrado na região de Nzango do Zaire, agora Congo. Então você tem que entender muita coisa também da nomenclatura que se usa. Quando você está falando em Zaire, você está falando em Zaire atual ou Zaire que fazia parte do Reino do Congo. Porque quando você pega em Reino do Congo, vai encobrir vários países, não é só um. Vai em países que o europeu deu o nome, entendeu? Mas na verdade o que ele está falando, quando a gente está falando aqui, ele está falando não só do país, mas também do reino em si, porque faz parte. Então quando você fala Zaire em Congo, até mesmo para a gente aqui fora, muitas vezes a pessoa questiona, você está entendendo o que eu estou falando? Quando a pessoa é do Zaire, quando a pessoa é do Congo, e que você fala, que você vê aquele cara falando lingala, você vai falando que você fica, mas o que é isso? Mas Zaire é Congo, Congo Zaire, não, é a mesma coisa. Agora, quem deu o nome de Zaire, quem deu o nome para coisa, foi o europeu, não é o africano. O africano continua falando o nome da terra como hoje, normalmente. Ele vai falar classicamente, né, para você entender e para você se localizar geograficamente, mas entre o povo em si, o nome modifica. O nome continua africano. É igual eu demorei a entender, né? Quando eu ouvia muito dos professores falando muito questão de Tanganica, muito. Tanganica é um lugar assim muito importante, porque tem muita coisa da parte também espiritual, que na verdade é a Tanzânia. Então, Tanzânia, um africano, ele não vai falar Tanzânia, ele vai falar Tanganica. E você tem que saber esse tipo de coisa. Então, são coisas que na verdade, importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Porque quando você pega um estudo, você pega um livro, você vê um professor explicando sobre esse tipo de história, se você não saber essas nomenclaturas, você se perde. Que você não consegue, até você começar a mapear a coisa, é complicado. Por exemplo, uma coisa interessante que eu gostaria também de colocar também é a questão do mapa. O mapa como é feito, são vários mapas que foram feitos. Então tem muita coisa que está, entendeu? A favor do colonizador. Um exemplo muito claro que hoje eu consigo entender quando um africano ele começa a te explicar algumas coisas que ele fala da questão do Nilo, por exemplo, o Nilo não começa como a gente tem na coisa, que tem um do Nilo, do Blue Nile, do White Nile, aquela coisa toda. Não, o Nilo começa no Congo, na região dos lagos, desde o Congo e sobe. Então, quando você vai e ele sobe do como é que eu falo a parte sul como eu falo, seria assim, quando você vê as cataratas no Rio Nilo, nos livros vai estar que as cataratas são 7 cataratas, é isso mesmo. Ele começa desde a parte norte e vai para a parte do sul. Mas você entende que o rio desce, né?
Ele começa no Mediterrâneo, é aquela coisa. Só que na verdade é ao contrário. A parte sul é a parte mais alta e o rio, por isso é que o rio desce pro Egito e vai desembocar no mar. Então, para o africano, a primeira catarata é em Assuã, né? Naquela região de Assuã, ou até antes, acho que nem em Uganda. Acho que é assim, Uganda mesmo. Começa em Uganda, depois eu vou passar isso de forma mais clara. Mas de toda maneira ele vai subindo. Então, o europeu, ele vê, ele tá linha do Equador, imagina, linha do Equador, por exemplo, igual a gente fala aqui, eu vou descer pro Brasil. E quando eu estou no Brasil, eu subo para a Europa. Entendeu? Porque eu tenho que atravessar a linha e minha perspectiva é, eu estou indo em direção norte. Norte é para cima e o sul é para baixo, né? Seria assim. Só que aqui na Europa, o, o como eu falo, a gente vê ao contrário, né? Então a gente vê, no caso assim, a gente vê que como é que eu falo, né? Como é que não, eu tô na Europa, eu subo, eu vou subir pro Brasil. Ao contrário, desculpa, eu vou subir pro Brasil. E quando eu pego e quando eu venho pra cá, eu desço pra Europa. Porque é questão de perspectiva, mas é isso mesmo. Se eu tô no Brasil, eu tô subindo pra Europa. E se eu tô, é isso mesmo, né? É isso mesmo, agora eu confundi, não. Se eu tô no Brasil, eu tô subindo pra Europa. E se eu tô na Europa, eu desço pro Brasil. Né? Porque eu tenho que atravessar a linha do Equador. E é a mesma coisa que existe esse tipo de coisa. Então, algumas coisas nos livros vocês vão ver que vai estar diferente, né? Que os livros atuais, alguns livros que nem virão dessa forma. Mas de toda maneira, isso é uma coisa para frente, a gente explica melhor com mais detalhadamente. Agora eu estou concentrando em outra coisa aqui, talvez eu esteja falando besteira, mas mais ou menos é isso mesmo. É um mais ou menos agora, tá? Um summarize, depois eu vou detalhadamente isso. Ponto 5. Os africanos foram os primeiros a pioneiros na aritmética básica há mais de 25 mil anos. Os ossos de Xangô é o caso de Xangô, é I-S-H-A-N-G-O. É um cabo de ferramenta, né, com entalhados esculpidos, que nele foi encontrado na região de Xangô do Zaire, no agora Congo, e perto do lago Edward. A ferramenta óssea foi geralmente pensado ter tido mais de 8 mil anos de idade. Mas uma datação recente, mais sensível, deu as datas de 25 mil anos. Na ferramenta são 3 linhas entalhadas. Uma linha mostra 3 entalhas esculpidas ao lado de 6, 4 esculpidas ao lado de 8, 10 esculpidos ao lado de 2 e 5 e finalmente um 7. Então seria, digamos assim, seria de 3, não, 0 e 3, de 0 a 3, de 6 a 4 e de 8, 10 e 5, que representa o processo de duplicação. A linha 2 mostra 11 entalhes esculpidos ao lado de 21 entalhes, 19 entalhes esculpidos ao lado de 9 entalhes, e isso representa 10 mais 1. Vamos colocar aqui. Levantaram que fecha. É uma maravilha isso aqui. Eu vou te falar, tecnologia é uma coisa porreta, né? E a gente se perde no caminho. E de 20 mais 1 e de 10 menos 1. E finalmente são 17 e 19. São os números primos entre 10 e 20. 6. Os africanos cultivavam lavoura há mais de 12 mil anos. Imagina. O primeiro avanço de conhecimento do professor de agricultura Fred Wandorf descobriu que as pessoas no deserto do ocidental, ou seria no caso do oeste do Egito, né, cultivavam cevada, alcaparras, grão de bico, tâmaras, legumes, lentilhas e trigo. E suas ferramentas mais antigas também foram recuperadas. Havia nós, pedras de moer, lâmina de corte, raspadores de couro, buris de boréus de gravação e almoxarifes e pilões. Muito interessante isso também. Então a gente acha que a agricultura, que o cara é, né, como diz, é tribal, que
vive naquela situação que a gente vive no dia de hoje, não é tão assim não. A história é outra. 7. Africanos mumificaram seus mortos há mais de 9.000 anos atrás. 9.000 anos atrás. Uma criança mumificada foi encontrada sobre um abrigo rochoso em Uan Murrior, no sudeste da Líbia. A criança foi encontrada em posição fetal e foi mumificada usando uma técnica muito sofisticada que deve ter levado centenas de anos para evoluir. A técnica antecede as primeiras múmias conhecidas no Antigo Egito, pelo menos 1.000 anos antes. A datação do carbono é controversa, mas a múmia pode ter data de 7.438 anos. Isso é uma coisa interessante também que é bom também falar, né? Que essa questão de mumificação dentro do continente africano existe até o dia de hoje. Em Gana, em Nigéria, na região de Igbo, eles ainda continuam ficando seus mortos. Isso é uma coisa natural, não é uma coisa de Egito, da múmia do Egito ficou no Egito por causa de Hollywood, seja lá quem for, né, popularizou. Mas isso é uma coisa, e não só dentro da região do oeste africano. Tem algumas partes também da região do sul da África também, eles também mumificam. Então é uma coisa que existe até o dia de hoje, não é nada de especial. Quando o africano fala, você fala de mumificação, eles olham para sua cara assim, né? Minha avó foi mumificada. A gente não sabe como é que isso modifica, só que muita coisa não é divulgado ao léu, né? Porque são coisas de cultos familiares, cada um tem a sua. Não é que cada um, na verdade tem a questão das ordens, as ordens africanas, não tem ordens africanas secretas, tem coisas que não é passado e não deve ser passado, não é divulgado, mas está lá, é uma coisa normal. Se você for, vai ter esse tipo de coisa, você vai ver algumas coisas. Então, 8. Os africanos esculpiram a primeira escultura colossal do mundo há 7.000 anos ou mais. A grande esfinge de Gizé foi formada com a cabeça de um homem combinado com o corpo de um leão. Uma questão chave e importante levantada por este monumento foi: quantos anos tem isso? Né? Em outubro de 1991, o professor Robert Schwartz, geólogo da Universidade de Boston, demonstrou que a esfinge foi esculpida entre 5.000 a 7.000 anos antes de Cristo, digamos assim. Datas que ele considerava conservadoras. Tá? 9. Em 1º de maio de 1979, o New York Times publicou um artigo em sua primeira página, também na página 16. Você pode achar online, eu achei interessantíssimo. O intitulado Monarquia Nubiana, chamada a mais antiga já existente no mundo. No artigo, nos foi assegurado que a evidência da mais antiga monarquia reconhecida na história humana, procedendo à ascensão dos primeiros reis egípcios e várias gerações, foi descoberta em artefatos da antiga Núbia, isso é o território norte do Sudão, e a porção sul, que é moderna do Egito. Aquilo que eu falei. Então é isso mesmo. É o que eu ia falar que ter falado antes, na questão do norte e do sul, né? Então, que é a parte do sul é isso mesmo, que é a parte do sul do Egito, que é a parte das montanhas, né? Que o Rio Nilo ele desce para a parte norte, né? Então, o no norte, e é isso mesmo, é isso que eu achei que eu estava fazendo uma besteira, mas não, mas é isso mesmo. E é muito legal isso, a gente ver que quando você começa a ver uma coisa que existe também, que está sendo muito da questão de especulada, né, da questão da inundação, da criação da barragem dentro do Sudão, dentro de Núbia, e aonde que eles inundaram as cidades, né, as cidades mais antigas, por motivos políticos, né. Então, algumas coisas foram recuperadas, o que pôde ser recuperado, mas o restante foi inundado. Então, são coisas que
uma parte da humanidade que, se um dia a água não destruiu, né, pode ser recuperado novamente. E é uma coisa que eles estão assim discutindo, né? Porque hoje em dia eles fizeram até pedir desculpa sobre isso, porque parece que foi intencional, né? Porque teve muita coisa que quem estava no poder, né? Na época, digamos assim, o pessoal do lado de cá, fizeram tudo para ter essa inundação. E teve. E foi construído, entendeu? Para as pessoas não terem benefício muito, pelo que eu vejo, mas historicamente falando, foi um desastre da humanidade. E agora, né, a coisa está sendo especulada novamente, digamos assim. Então, voltamos agora, eu estava no número 9, então agora número 10. 10. Fato 10. Os antigos egípcios tinham o mesmo tipo de proporções esqueléticas adaptadas aos trópicos que os africanos negros modernos. Um artigo de 2003 apareceu em um jornal americano da antropologia física pela doutora Sonia Zakrzewski, intitulado pela variação da estatura e da proporção do corpo egípcio antigo, onde ela afirma que os valores brutos na tabela 6 sugerem que os egípcios tinham o plano corporal superior negroide descrito por todos em 1903. Os valores dos índices braquiais e rurais mostram que os segmentos distais de cada membro são relativos aos segmentos proximais do que em muitas populações africanas. Então, basicamente, que o egípcio ele tinha quase a mesma proporção, né, de muitas estaturas de povos, né, africanos, digamos assim, do Sahel e da parte oeste da África e sul da África. Porque aquele que eu falei antes, Egito era como São Paulo. Quando você fala de Egito, antigamente era como São Paulo. Não tem uma coisa que o pessoal fala que é uma coisa distinta. Quando você vê os estudos, não. Mas isso é uma outra parte. Fato 11. Os antigos egípcios tinham pentes afro. Entendeu? Os caras tinham cabelo duro igual o meu. Que é uma coisa interessante também, porque quando... Por que isso está sendo levantado? Principalmente hoje, você pega na República Árabe do Egito, então tem aquela briga de foice falando que Egito é Berba, né, que é de asiático, que é do Hyksos, e tem os africanos comprovando que não, a parte egípcia também tinha a parte negra e era negra, e tinha que ser negra porque Egito surge de Núbia, surge do Vale do, tem a religião do Vale do Homem, por aí vai. Então não tem como, né, do Egito antigo ser branco, digamos assim. Mas isso é uma coisa que é uma discussão de briga de foice que está acontecendo, porque as descobertas históricas, né, e factuais são muito fortes, as evidências são muito fortes, então tem muitas, digamos, muita tese, muita coisa, muito livro, muito já foi escrito, aquela coisa toda, e hoje em dia a gente está vendo que pessoas estão provando que é plano de baboseira. Né? E quando você vê a biografia da pessoa, você vê, entende por quê. Mas vamos lá. Então, os egípcios tinham pentes afro. Um escritor nos diz que os egípcios fabricou uma gama muito impressionante de pentes em marfim, e a forma delas era distintamente africana, como os pentes usados até hoje por africanos e dos descendentes africanos. Se vocês esse pente que vocês vão analisar, vocês podem procurar também na internet, você vai ver. Aqueles pentes antigamente que a gente usa, que o pessoal usava, algumas pessoas têm aquele negócio de pente na cabeça, aquele que tem uns dentão, aquele negócio de garfo. Mesma coisa, aquilo ali. Outra coisa, fato 12. O complexo funerário na antiga cidade egípcia de Saqqara e o edifício mais antigo que os turistas visitam regularmente até hoje, um muro do autor, agora principalmente em ruínas, cercava toda a estrutura. Através da entrada há uma série de colunas, e as primeiras colunas construídas em pedras conhecidas pelos historiadores. A, a casa norte também possui colunas ornamentais construídas pelas paredes que tem como diz isso? Vamos dizer,
capitais como capitais. Quando a gente fala capitais como capitais, é aqueles blocos, como se fosse aquela, ele dá aquela, como se fosse aquela flor, né? Então, você vê nas colunas e você tem aquela aba que vai assim. Então, isso é que eles chamam de capitais. Você vai ver muito no grego, tem muito, na Grécia tem muito isso. Você vê a coluna, né? Você vê o meio da coluna, tem o corpo, tem a base da coluna, e depois ela abre e faz como se fosse uma flor, né? Aquilo que eles chamam de capitais. E também dentro do complexo, na corte cerimonial, havia blocos de calcário. Enfim, eu vou parando por aqui, que já é tarde, como o pessoal de São Paulo fala, tarde. Adoro que os polícia, tarde. E depois eu vou passar mais daqui pra frente, ok? Então, beleza, obrigado. E vamos continuando nos 100 fatos da história negra. Eu tô amando estudar isso. Gente, se você um dia tem um cara, se você ter contato com um cara chamado Preto Velho, esse cara vai te mandar estudar até a cabeça estourar. Porque eles gostam disso. Amo esse povo. Amo esse povo. Que você aprende muito. Sabedoria é esse tipo de coisa. É estudo. Né? Então, nessa terreira tem que estudar, tem que saber. Isso é muito legal. Eu gosto muito. Estou gostando muito. Eu amo Preto Velho por causa disso. Que ele vai estudar, nego. Tem que estudar. Enfim. Então, para hoje foi esse videozinho, né? A gente pôde passar algumas fotos, alguns fatos, né? Eu acredito que eu parei no fato 12. Então, no fato 12, a gente falamos sobre o complexo funerário da cidade antiga de Saqqara. Enfim. Então, vamos dizer, é isso mesmo. Então, boa noite, bom dia e até mais. Até mais. Tchau.